Evangelismo não tem nada a ver com religião. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar por quê. Quando Jesus passava pelas cidades, a boa notícia que ele tinha a entregar para as pessoas era uma mensagem de arrependimento. Ele dizia: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. E eu não sei se você sabia, mas a palavra evangelho vem do grego euangelion, que significa boa notícia. Portanto, evangelizar é anunciar a boa notícia. Ou seja, não tem nada a ver com trazer as pessoas para se tornar membro de uma instituição religiosa. Muita gente por aí tem associado evangelismo com o proselitismo dos fariseus, mas isso não tem nada a ver uma coisa com outra. E Jesus nos ensina a respeito do proselitismo lá no capítulo de Mateus 23. Então vem comigo aqui no verso 15, em que ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, palavra em que, dentro de algumas versões, é prosélito. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Então perceba aqui que a grande característica desse partido religioso era cruzar terra e mar para conseguir adquirir membros para o seu grupo religioso, que é justamente o que a gente vê acontecendo por aí com as instituições religiosas, sejam elas batistas, presbiterianas, testemunha de Jeová. Eles sempre estão atrás de pessoas que vão frequentar as mesmas reuniões que eles, que é exatamente o que Jesus está se referindo aqui sobre o proselitismo. Mas então, se o evangelho é do reino dos céus, não importa se as pessoas vão participar ou não das nossas reuniões, porque a gente vai até as pessoas e anuncia essa boa notícia do reino para elas. E afinal de contas, o que é o reino de Deus? Lá em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, está escrito assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então aqui é interessante que nessa tradução a gente vê que o reino de Deus está entre eles. Mas essa palavra entre no texto grego original pode significar também dentro. Então é como se Jesus estivesse dizendo: o reino de Deus está dentro de vocês. Ele não tem visível aparência. Então ele não é um local de reunião. Então ele não é um grupo de pessoas. O reino de Deus não é uma coisa que a gente pode tocar, que a gente pode enxergar com os olhos, porque ele é espiritual, é invisível e está dentro de nós. Agora, se o reino de Deus era a boa notícia de Jesus, é porque ele deve ser uma coisa importante. Então vamos ver o que Jesus disse aqui em Mateus 6, verso 33. Ele disse assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. E Jesus está se referindo ao comer, beber e vestir, que são coisas desse mundo, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem vestimenta. Então, se o reino de Deus é uma coisa que a gente tem que buscar em primeiro lugar, é porque ele tem que estar no centro da nossa vida. A gente tem que respirar o reino de Deus. A gente tem que se maravilhar e falar sobre ele como se ele fosse uma pérola de grande valor, que quando a gente a encontra, então a gente vende tudo o que tem para obtê-la. Essa parábola que você pode encontrar, dentre outras palavras de Jesus, lá no capítulo de Mateus, capítulo 13. E uma pergunta que pode ficar é: mas então até quando a gente tem que pregar a respeito do reino de Deus? Isso já não foi pregado a todas as nações? E a resposta é não. E se você quiser entender por quê, vem comigo. Aqui em Mateus 24, verso 14, Jesus disse assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E como esse fim ainda não chegou, então sabemos que esse evangelho ainda precisa chegar a todas as nações. E se ele não chegou, mas tem igrejas, entre aspas, implantadas nesses lugares, isso acontece justamente porque, muito provavelmente, a boa notícia que eles têm anunciado lá não se trata da boa notícia do reino de Deus. Talvez seja a boa notícia do vem para a minha reunião, talvez seja a boa notícia do leia esse livro sagrado e faça um estudo comigo, mas não se tem anunciado o evangelho do reino de Deus.
senão teria chegado ao fim. Eu sei que você pode estar imaginando que eu esteja te incentivando a pregar o evangelho do reino de Deus, ao invés do evangelho que essas lideranças religiosas têm dito para você anunciar. Mas eu não estou aqui para te convencer de nada, só estou lendo algumas coisas com você e você vai decidir o que você vai fazer da sua vida. Então o nosso primeiro exemplo é o profeta João Batista, que veio um pouco antes de Jesus. Observe qual foi a mensagem que ele pregou em Mateus 3, verso 1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E nesse capítulo Jesus ainda não tinha sido batizado. Na verdade, ele foi batizado ao final desse capítulo. Então olha só o que acontece. Jesus é imerso nas águas, ele é imerso no Espírito, representado por aquela pomba, e depois ele é encaminhado para o deserto. Depois que ele começa efetivamente o seu ministério, qual era a mensagem que ele anunciou? Vem comigo no verso 17 do capítulo 4 de Mateus. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Até parece que Jesus está plagiando João Batista, mas na verdade João veio preparar o caminho de Jesus. Então a mensagem a respeito do reino de Deus com arrependimento já começa a ser anunciada mesmo antes de Jesus ser batizado. E talvez você esteja se perguntando onde Jesus anunciava a boa notícia do reino de Deus. Então vem comigo para o verso 23. Diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas, o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então olha que interessante. Jesus também curava as pessoas, também libertava elas dos demônios. Só que esses sinais acompanhavam a palavra. Eu estou querendo dizer que cura e libertação não se tratam da nossa boa notícia. A nossa boa notícia é do reino e os sinais acompanham a palavra. E eu sei que você pode estar se perguntando se Jesus continuou pregando a mesma mensagem nos capítulos seguintes. Então dá uma olhada aqui no capítulo 9, verso 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então aqui a gente percebe que Jesus inclusive pregava a respeito do reino de Deus dentro dos salões de reuniões. Isso que as pessoas costumam chamar nos dias de hoje de igreja, mas na verdade são sinagogas, porque são espaços de reunião. A igreja na verdade somos nós. E uma coisa interessante de perceber é que em Mateus a gente vê escrito reino de Deus, enquanto que em Marcos a gente vê escrito reino dos céus. Então o reino de Deus na verdade é o reino dos céus, só que ele não fica num céu físico, mas sim dentro de nós, no céu que existe dentro de cada um de nós. E eu sei que você pode estar pensando que quando Jesus morreu e ressuscitou, então ele já deve ter cansado de anunciar o reino de Deus, mas não. Então vem comigo para ver o que aconteceu aqui em Atos 1, verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, os discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando a respeito do reino de Deus. Então Jesus ressuscitou para ficar 40 dias falando a respeito das boas novas do evangelho do reino. Tá percebendo aqui, meu irmão? Não tinha outro assunto, não tinha outra grande paixão, não tinha nada mais importante do que buscarmos, do que falarmos a respeito do reino de Deus. Mas será que os apóstolos também pregaram o mesmo evangelho que Jesus pregou? Então vem comigo em Atos capítulo 19, verso 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Se isso não for suficiente, vamos lá para o último capítulo de Atos, que é o 28, lá no verso 23. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e os profetas.
Então perceba aqui que a lei de Moisés e os profetas não foram abolidos, mas eles se tornavam um caminho para falar sobre o reino de Deus. Então agora o propósito não era trazer um foco sobre as escrituras, sobre a lei de Moisés e os profetas, ou como os religiosos nos dias de hoje fazem, anunciando a Bíblia como a grande boa notícia. Mas não, eles estavam anunciando, e Paulo, nesse caso, estava falando a respeito do reino de Deus. E só para a gente confirmar essa história, vamos para os 2 últimos versos do livro de Atos. No verso 30 diz assim: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Então você percebe aqui que a conduta dos discípulos de Jesus, daqueles que seguiam o Mestre Jesus Cristo, era anunciar, que seja de casa em casa ou de sinagoga em sinagoga, a mesma mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Agora, qual que é o problema? As pessoas nos dias de hoje têm anunciado o evangelho do vem para a igreja para ser curado, vem para a igreja para fazer um estudo bíblico, vem para a igreja porque tem uma música muito legal, vem para a igreja porque o pregador é sensacional e faz as pessoas chorarem, vem para a igreja porque ali existem relacionamentos verdadeiros, ou às vezes a igreja em si é a própria grande boa notícia, porque é tudo aquilo que as pessoas conseguem ver e tocar, então elas anunciam a respeito do que está no coração delas. E aquilo que estiver no nosso coração é sobre isso que iremos falar, pois quem tem no coração algo de muito valor é sobre isso que ela vai transbordar. E se são coisas desse mundo, a gente vai falar sobre coisas desse mundo. Se são coisas espirituais e eternas, então é sobre isso que a gente vai falar. E uma maneira de perceber a diferença entre evangelismo e proselitismo é que o evangelismo é algo natural, em que a gente vai falar das coisas de Deus sem custo nenhum, porque ela não se trata de algo desse mundo. Agora, o proselitismo sempre tem um custo. As pessoas vão querer te cobrar um dinheiro para poder fazer a limpeza de um salão, para poder contratar a pessoa que vai pregar, para comprar um equipamento de som melhor, para dar manutenção nas cadeiras, porque se tratam de coisas desse mundo, não são coisas efetivamente espirituais, porque é aquilo que a gente recebeu de graça, então a gente entrega de graça. E assim é a mensagem, a boa notícia do Evangelho do Reino de Deus. E note que com esse vídeo eu não fiz um convite para que você venha participar de uma reunião comigo, se tornar um membro do meu grupo, porque isso não é evangelismo, isso é proselitismo. Então, na verdade, se você entendeu essa mensagem, multiplique a palavra do reino para as nações, para as pessoas que você conhece, pela internet, ou mesmo presencialmente com aqueles que você tem proximidade, que seja para os seus vizinhos, para os seus parentes. E busque esse governo celestial, esse governo que vem do alto, que é diferente de um governo desse mundo, de um governo político em que as pessoas estão disputando quem vai ser o novo presidente e se ele vai dar mais condições ou menos condições para as instituições religiosas ficarem mais ou menos favorecidas. O evangelho que Jesus pregou se trata de um reino que não tem nada a ver com essas coisas. E se você gostou desse vídeo e gostaria de conhecer mais palavras de Jesus que vão te levar a transcender esse mundo físico, então dá uma olhada nessa playlist que eu já gravei aqui para você a respeito do Sermão do Monte e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!